E nós damos início nessa manhã a essa série de ministrações, a esse trabalho que o Senhor trouxe ao coração do apóstolo Eli e nos enviou a fazê-lo, transmitido a bênção da transformação para a sua família. Você que está com a sua família, tome pela mão a sua família, esposo, esposa, filhos, deem as mãos. Irmãos, não parece, eu sei, mas eu tenho 42 anos. E na minha juventude eu tracei vários planos. Várias metas que eu aos 40 imaginava já tê-las alcançado. Muitas, e para não dizer 100%, Willer! E para não dizer 100% delas, referiam-se a coisas materiais. Ao meu carro, ao meu apartamento, ao meu sucesso profissional. Talvez você tenha tido esses planos. E muitos de nós, muitas vezes, sofremos por aquilo que não conseguimos materialmente. Por aquelas metas que não alcançamos. Mas uma das coisas, dentre tantas, que o Senhor trouxe ao meu coração, preparando essa palavra, algo que eu já sabia, algo que Ele já tinha me falado, e que eu careço e depende totalmente da graça dEle para impartir sobre a vida de cada um de vocês, é conhecer e ver a riqueza que Ele depositou nas minhas mãos, com a minha família e com os meus filhos. Falo de filhos biológicos, tenho 3, e falo de filhas espirituais e filhos que eu vejo espalhados por aqui. E aí Ele me disse, você alcançou todas as suas metas. Porque a riqueza não está nas coisas materiais. E você pode falar, eu já sei disso, pastora, você não sabia? Mas nessa manhã o Senhor quer nos levar a ir além nessa revelação. A entender qual é realmente a riqueza. Qual é realmente o legado que eu e você somos chamados a deixar. Por isso eu quero que você tome a sua família pelas mãos. Tome os seus filhos espirituais também. E o Senhor diz assim em Malaquias 4:6. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O maior legado que nós temos é a nossa família, são os nossos filhos. Esse é o legado, essa é a herança e é nisso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Essa família, esse legado que o Senhor confiou às suas mãos é que transforma a terra. Portanto, você possui tudo que é necessário para a transformação dessa terra. Feche os seus olhos e vamos orar, Senhor. Obrigada. Obrigada pela Tua vida em nós. Obrigada por, Senhor, nos fazer participante, Pai, das Tuas bênçãos geracionais. Obrigada pelo Senhor nos comissionar a ser parte do Teu propósito eterno. Nos dá nessa manhã a graça, a revelação de não receber na alma ou no intelecto, mas no Espírito, Senhor, aquilo que o Senhor nos comissionou como famílias a fazer. Sofremos e questionamos tantas coisas equivocadas, Senhor. Quando o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas o Teu propósito eterno e nos comissionou a cumpri-lo. Estabelecendo aquele que é o vínculo de todas as coisas, o Teu amor. Nós não podemos entender isso por nós mesmos, Senhor. Nós carecemos e dependemos da Tua graça, do Teu agir, do Teu Espírito sobre nós. Revela-nos nessa manhã de forma profunda. Faz isso queimar em nós, Pai. Não de ouvir falar, ou de entender, ou de ministrar, mas disso ser a nossa própria vida, de consumir os nossos dias. Que nós sejamos tomados por essa visão, Senhor. Porque é ela que transforma as nossas vidas. É ela que transforma os nossos filhos. É ela que transforma a terra. Que eu não atrapalhe o que o Senhor tem a produzir. E que cada pai, cada mãe, cada família nesse lugar não receba a partir da sua história, dos seus dogmas, dos seus princípios, mas daquilo que o Senhor está falando conosco nesse tempo. Abra-se os ouvidos, eu declaro efatá. Abra-se os ouvidos espirituais. Não é com a alma ou com o intelecto, não é com doutrina, mas é com a vida do Cristo em nós. Edifica aí sobre as nossas vidas nessa manhã, Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém? Tome o seu lugar. E vá comigo lá no início. Nós vamos falar do mais importante. Então vamos começar pelo começo. Gênesis 1, capítulo 28.
o grande comissionamento de Deus. Gênesis 1, 28. E a palavra de Deus diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu quero cumprimentar, você que nos assiste pela TV Rica, né? Quero cumprimentar o Alexandre Dias, que aqui não é programa da Xuxa, mas pediu um abraço, então Deus te abençoe. Cumprimentar o apóstolo, né? Todos que estão conectados, a Arine, a Nath. Deus abençoe, que você possa receber daquilo que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas nessa manhã, amém? Esse versículo traz a grande comissão. Aquilo que Deus enviou quando Ele cria o homem e a mulher, a primeira família, e Ele ali faz o comissionamento, o envio. Ele estabelece o propósito de ter criado o homem. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei, sujeitai e dominai a terra. Cria família, os abençoa e os comissiona. E todos nós sabemos que Adão e Eva não obedeceram a esse mandato de Deus. A esse mandado de Deus, a esse comissionamento de Deus, a essa ordenança de Deus. Eles desobedeceram. Porque esse comissionamento, o desejo de Deus é que fosse feito com o homem sendo um com ele. E Adão e Eva, resumidamente, muito simploriamente falando aqui, dizem: não, nós vamos fazê-lo, mas vamos fazê-lo por nós mesmos, do nosso jeito. Nós queremos discernir o que é bom e o que é mal. Não precisamos que o Senhor nos diga. E seguem estabelecendo esse comissionamento. Acontece que o mandato de Deus não foi anulado pela desobediência deles. O mesmo comissionamento está sobre a nossa vida. Diga: está sobre a minha vida. Esse comissionamento. A desobediência de Adão e Eva não anulam aquilo que Deus mandou fazer. O comissionamento está sobre nós. E em Cristo, a possibilidade desse comissionamento foi restabelecida sobre as nossas vidas. Sociólogos têm ao longo das gerações, ao longo dos anos, denominado as gerações. Porque Adão e Eva seguiram multiplicando, frutificando, multiplicando, enchendo a terra. E as gerações vieram. E é interessante nos tempos de hoje que os sociólogos vão nomeando, a partir da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, nomeando as gerações contemporâneas. E aí nós temos os nascidos pós-guerra, os baby busters ou baby boomers, a geração X, que é em torno de 70, a geração Y, 70, 80 e a geração Z. Quantos já ouviram falar das gerações? Sim, nós ouvimos, nós vemos reportagens. E dentro do que nós ouvimos sobre as gerações, é fato para a maioria de vocês, ou para todos aqui, que uma característica dessa geração é que os jovens, essa geração última, a geração Z, nós vemos estudos e reportagens e índices que indicam que uma característica dessa geração é não ter propósito na vida. Eu estava lendo algo que diz até da geração Enem. Enem trabalha, Enem estuda. Quantos já ouviram isso? Os índices de jovens, de adolescentes que não trabalham, que não estudam, que não querem nada, que têm uma falta de propósito na vida. Amém? Quantos estão entendendo? Quantos já ouviram falar disso? Não sei do que essa pastora está falando. Leia, se informe, busque. Não tem propósito de vida. Uma geração sem propósito de vida. E nós vamos observando que uma geração após a outra, há um crescente egoísmo e falta de propósito. Um crescente egoísmo que foi crescendo ao longo das gerações. Cada vez mais gerações voltadas para o meu celular, o meu tênis, a minha roupa, o meu. Sim ou não? Não dorme, presta atenção. A professora fica fazendo isso, senão vocês vão dormir, né? Não é assim, mães e pais, não é assim? Mestre Maurileia, uma estudiosa, não é assim ao longo das gerações? Cada vez mais voltada para si, para as suas necessidades. E aí algo interessante, que pessoas que não confessam uma religião, elas tendem a ter menos filhos do que pessoas que creem, que têm uma crença, vou chamando aqui de religião. Porque elas preferem o quê? Desfrutar de uma liberdade. E os filhos vão atrapalhar
a minha liberdade. Esse é um pensamento cultural que está estabelecido sobre a sociedade. Mas se eu tiver um filho, ele vai me atrapalhar. Ele vai me privar de desfrutar da minha liberdade. É um pensamento estabelecido nos dias de hoje, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Os filhos como empecilhos. E aí nós temos os filhos pets. Não tenho nada contra o pet, minha gente. Eu estou aqui criando um cenário para nós entendermos o que o Senhor quer comunicar. Se o Senhor vem nos falar de gerações e de bênçãos geracionais, eu não posso fazer uma leitura a partir do meu umbigo, da minha vida e da minha realidade. Como aqueles que somos o corpo de Cristo e a igreja de Deus, nós precisamos olhar os cenários. Nós precisamos olhar o que está acontecendo na sociedade. Ter uma visão do todo para discernir e entender qual é o nosso papel dentro desse todo. Pessoas amantes de animais e substituindo e tratando animais melhor ou superiores como se fossem filhos. Pessoas que não querem mais ter filhos, casais que não querem ter filhos e colocam um animal no lugar. Eu sei que eu compro uma briga aqui, mas nós precisamos ter entendimento. Estou falando com a igreja, com o corpo de Cristo. Estou traçando um desenho geral da sociedade. É festa para cachorro, é aniversário para cachorro, é bolo de cachorro. Não tenho nada contra cachorro, eu tenho cachorro. Mas o cachorro na minha casa é cachorro. Meus filhos, minhas filhas, temos que amar e respeitar a criação do Senhor. Mas eu estou falando de algo desmedido. Uma geração que não quer se empenhar em cuidar de filhos biológicos. Porque vão atrapalhar e privar a sua liberdade. E derramam aquilo que são a um animal. Os islâmicos sabem muito bem perpetuar gerações. Eles são prolíticos, uma grande prole, e eles imprimem aquilo que eles creem na sua prole. E há estudos, indicações de que eles vão se multiplicar de forma grandiosa nos próximos anos. Eles têm entendido, dentro daquilo que eles creem, esse princípio, que é um princípio estabelecido pelo nosso Pai, aos seus filhos. Nós temos que ler o cenário dessa cultura individualista que tem se formado nas gerações. Os jovens, os adolescentes, essa geração tem sido exposta a um relativismo que sufoca a confiança. Tudo é relativo. Se eu sou mulher ou homem é relativo, depende das minhas escolhas. Se eu subo, se eu desço. Tudo é relativo, não tem mais nada absoluto, sim ou não? E aí temos uma geração que não pode se afirmar porque eu tenho que ser relativo em tudo, a pressão de todos os lados. Uma geração sufocada na sua confiança. Uma preservação de um constante estado de bem-estar. Eu tenho que estar bem o tempo todo. Eu não posso sofrer nenhum tipo de confronto, de mal-estar. Eu preciso estar o tempo todo numa linha permanente de bem-estar e satisfação. Não é assim? E em nome disso eu faço tudo que for necessário. Será que eu estou falando acerca de uma geração? E aí essa geração é empurrada à preguiça e ao descontrole. Porque eu preciso estar bem, custe o que custar. Diga assim, nós formamos uma geração. Um infantilismo, menininhos de 20, 30, 40 e 50, que não saem da casa de papai e mamãe. Jovens, infantis, jovens com demandas de criança. Esse é o cenário de uma geração. Pastora, por que disso? A razão disso é que essa geração e as gerações todas não estão conectadas com a intenção original de Deus para a existência humana. Houve uma multiplicação, mas não a multiplicação destinada e proposta no coração de Deus. E à medida que essa geração, a partir de Adão e Eva, separados de Deus, se multiplicam, ela vem estabelecendo e se multiplicando, mas distante da imagem e da semelhança de Deus. Porque Adão seguiu produzindo uma imagem. Mas se ele está desconectado de Deus, qual é a imagem que Adão produz? Quem me ajuda? Se Adão e Eva se desconectaram de Deus e ele produz uma imagem, ele foi criado para produzir. A partir do momento que ele se separa de Deus, qual é a imagem que ele imprime nas gerações? A dele mesmo. A minha.
Pai e mãe, nessa manhã, qual é a imagem que você tem impresso na sua família, nas suas gerações? Vai lá comigo em Provérbios 30, no capítulo 11, a partir do 11 ao 14. Provérbios 30, 11. Provérbios diz assim: há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixos são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, é só o 14, desculpa. E aí esse Provérbios traz a explanação dessa geração. E a pergunta que você tem que se fazer é: eu sou essa geração? Porque se nós vivemos e somos essa geração, o que nós temos impartido sobre os nossos filhos, sobre as próximas gerações? Não, mas eu sou puro. Puro ao quem? Aos seus olhos? Porque nós somos puros. Aos olhos de quem? Aos nossos ou aos do Senhor? Uma geração precisa partir do legado deixado pela anterior para ir além e assim sucessivamente, de graça em graça. Quando essas gerações vão se multiplicando e vão enchendo a terra, a partir de uma imagem reproduzida de Adão, de si mesmo, nós vemos o que temos visto na igreja. O que uma geração estabelece deveria servir de plataforma, estar alicerçado para que a outra vá além, mas que aquilo estabelecido pela anterior não se perca, não se perdesse. Eu parto daquilo que já foi estabelecido e a próxima geração vai além. E o que nós temos visto? Uma geração constrói, aquilo se perde na próxima. Como não? As famílias antigamente, se você olhar para trás, não eram o que são hoje. Nós nos perdemos naquilo que diz respeito à família. E hoje qualquer ajuntamento é uma família. É um casal. Parece que as gerações foram perdendo aquilo que já fora estabelecido. E no seu contexto pessoal, na sua família, o que você perdeu que já havia sido estabelecido ou que nem foi estabelecido? Sabe, meus irmãos, Satanás, ele se vale dos princípios da multiplicação. E ele quer gerar uma cultura, à sua imagem e à sua semelhança. Porque o nosso chamado é reproduzir uma imagem. Mas quando Cristo não habita em mim, Satanás se vale dessa multiplicação. E é isso que nós vemos. Uma cultura que tem sido estabelecida à imagem de Satanás e à semelhança dele. Ele é o pai da mentira. Ele não é filho. Vocês veem uma geração de órfãos? Vocês veem uma geração que, em nome de sustentar uma aparência, faz qualquer coisa nas redes sociais e expõe qualquer coisa? A imagem de quem? Uma geração e gerações centradas no eu, amante do prazer. O que nós vemos ali a partir do Woodstock, dos anos 70, sexo, droga e rock and roll. Estou falando de uma geração já, né? 70, 80. Não, agora é a geração Z. Comece a olhar para as gerações. Comece a olhar o que foi produzido a partir dali. Sexo, droga e rock and roll, tudo em nome do prazer, liberdade total, sem limites, sem reservas, de satisfazer. O meu corpo é meu e eu faço com ele o que eu bem entendo. Consegue perceber uma impressão sendo colocada, impressa em cada geração, um pensamento e uma cultura? Pois é, porque o comissionamento não mudou. Deus nos comissionou a fazer isso geracionalmente e o diabo entendeu isso e tem feito bem feito. As gerações deixaram de andar sem rumo e propósito. Quando nós entendemos que o nosso chamado é solidificar, estabelecer algo numa geração para que ela perpetue e continue, elas deixarão de andar sem rumo e propósito e experimentarão a plenitude das bênçãos de Deus, porque elas vão ser conectadas ao que foram comissionadas em Gênesis 1:28. Nós precisamos dar propósito a essa geração. Por que um jovem caminha sem propósito e sem vida? Porque ele não vê a razão da sua existência. E quem é que imprime essa razão da existência na vida de um filho, de um jovem? Faz assim, pai e mãe, sou eu.
Sabe, trabalhando na igreja, exercendo o meu ministério, líder de departamento infantil, tenho a graça do Senhor e a misericórdia também, dele me permitir transitar entre os crianças, adolescentes, jovens, adultos. Muitas vezes nós vemos um comissionamento familiar. Pastora, profeta, ministério infantil, cuidem dos meus filhos. Quem imprime isso numa geração é pai e mãe. E a igreja reforça aquilo que foi da parte de Deus estabelecido por você, pai e mãe, na vida do seu filho. Vai lá comigo em Efésios 1, do 9 ao 11. Como é que a gente faz isso então, pastora? Misericórdia, como é que a gente faz isso? Vamos lá. A graça do Senhor, a misericórdia dEle vai nos falar como nessa manhã, ou vai continuar falando, porque já tem sendo dito nessa casa ao longo dos anos. E Efésios capítulo 1, do verso 9 ao 11, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas, tanto a dos céus como a das terras, convergidas em Cristo. É tempo das famílias convergirem as suas casas, os seus filhos, a Cristo. Porque é assim que nós estabelecemos a bênção geracional. E aí nós vamos entender, a comissão cultural que temos é buscar reunir todas as coisas em Cristo, as celestiais e as terrenas. E o próprio Gênesis 1, 28 nos dá esse plano estratégico de reunir todas as coisas. Como eu faço isso? Reunindo todas as coisas em Cristo, as terrenas e as celestiais. E aí o próprio Gênesis vai dando esse plano. Se você olhar em Gênesis e deixa aberto, as primeiras ordenanças são: frutifica e multiplica. 1 Coríntios 15, 46 diz assim: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. E aí eu quero começar a estabelecer um princípio. Porque muito já se pregou sobre isso, multiplicai, frutificai, e no Espírito, sim, é verdade. Mas a palavra nos diz que é primeiro o natural e depois o espiritual. Então se Deus, o plano que Deus traz, claramente nos versículos anteriores a 1:28, quando Deus vai fazendo a criação, ali a partir do terceiro dia, Ele começa claramente a estabelecer reprodução e multiplicação biológica de cada espécie segundo a sua espécie. Ao terceiro dia, os vegetais reproduzam e multiplicam segundo a sua espécie. Não é assim? É assim que está na palavra. As aves no quinto dia reproduzam e multipliquem-se segundo a sua espécie. Está falando de espírito? Não, está falando de biológico, do que é natural. E aí ele diz no sexto dia aos animais e depois aos homens: multiplique-se e reproduzam a sua espécie. Ou seja, o comissionamento da igreja, o comissionamento da vida de Cristo, o comissionamento da vida geracional, ela faz a partir do fruto que se multiplica, o fruto biológico, o fruto que nasce os filhos. Nesse contexto, vemos uma chamada geracional à humanidade. Tenham filhos biológicos, que por sua vez terão filhos biológicos, que prolonguem o ciclo da multiplicação e proliferação sobre a terra. Estou trazendo aqui um primeiro princípio: filhos são bênção. E sabe por que esse princípio é vital nos dias de hoje? O que nós vemos nessa cultura, nesse simples aspecto? Pastora, a senhora está dizendo que é para ter filhos, encher de filhos? Sim, é para ter filhos, porque a bênção do Senhor se multiplica nos filhos. E o que nós vemos? Um pensamento cultural: eu decido se eu tenho filhos ou não. Eu decido, meu corpo é meu, eu aborto. Discirna comigo um cenário. Filhos são empecilho à carreira. Filhos são empecilho ao bem-estar. Filhos são caros. Eu tenho 3, são caros mesmo. 3 meninas ainda. Glória a Deus pela vida do meu marido. Mas você consegue ver um pensamento estabelecido? Filho é caro, filho dá trabalho, filho dá empecilho. Quando o Senhor diz frutifica, frutifica porque a bênção se passa de filho para filho, de geração em geração.
filhos biológicos, filhos adotivos, são bênção. Uma criança é uma oportunidade de legado às nossas vidas. O seu e os meus filhos são a oportunidade de entrar nessa bênção geracional, porque é assim que Deus faz. Deus não faz a bênção geracional da vida do pastor que prega para as ovelhas. Não, é do pai para o filho. Não é do pregador para as ovelhinhas. É de pai para filho. É assim que se transmite. Foi assim que o próprio pai fez com o filho. Muitos filhos biológicos. Essa é a chave então, pastora? A senhora vem nos dizer isso? Faça um parênteses, apóstolo Cristiano, apóstola Leila. Entenda o recado, frutifiquem mais e mais. Animem-se, frutifiquem, porque esse sim é o início da bênção. E a solução é essa então? A minha avó frutificou bem, teve 15 filhos. Uau! Expostos a toda sorte de necessidade, abuso, miséria, lá no sertão do Nordeste. Por que não é só ter filho, como é um pensamento? Mas aí nós precisamos entender a segunda ordenança. Multiplicar, frutifica e multiplica. Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A multiplicação, segundo a espécie, biologicamente falando, é tão clara em Gênesis. Mas o único chamado a ser a imagem e semelhança de Deus é do homem. Nós somos chamados a multiplicar, a frutificar filhos, sim. Mas esses filhos precisam multiplicar a imagem e semelhança de Deus. Eles precisam refletir nas gerações vindouras Deus que é Espírito. Eu preciso frutificar e ter filhos, mas eu preciso imprimir nesses filhos a imagem do Deus que é na minha vida, que é Espírito. E aí eu multiplico a imagem e semelhança de Deus. Eu frutifico quando eu tenho, e eu multiplico quando eu não imparto a minha imagem, mas a imagem do Cristo que em mim habita. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí é tremendo, porque isso estabelece a paternidade, que é o sistema de governo de Deus. A imagem do Pai impressa nos filhos por meio de Cristo, o primogênito. E aí você tem o espaço da paternidade espiritual. Quantos de vocês, assim como eu, não teve a paternidade espiritual, aquela que multiplica a imagem? Eu não tive. Quantos de nós aqui? E que lindo é esse Deus que vem através da paternidade espiritual preencher essa lacuna deixada por essa ausência da paternidade espiritual. Então nessa manhã eu posso ministrar e ver várias filhas sentadas aqui, nas quais eu tenho a oportunidade de imprimir essa imagem, assim como o apóstolo Hélio imprimiu na minha vida. Um pai, a imagem e semelhança de Deus, e imprime isso na minha vida. E hoje eu posso imprimir isso à vida das minhas filhas. E louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me fez nascer naturalmente e foi o veículo para eu nascer espiritualmente. 2 vezes ela me gerou. Que privilégio. Você entende isso? A paternidade espiritual. E aí engloba todos. Os que ainda não têm filho, você jovem. Todos nós somos inseridos nessa paternidade espiritual. Que isso fique muito claro. Mas hoje, nesse trabalho e nesse tempo, o Senhor quer falar conosco, pais. Pais biológicos, de modo muito particular. Pai que tem sobre o seu cuidado um filho biológico, um filho adotado, um enteado, você pai, você mãe. E aí nós vamos para o terceiro elemento, que é encher a terra. Nós entendemos que nós vamos transmitir a bênção geracional frutificando, e é preciso ter filhos, e os islâmicos entenderam isso, mas esses filhos precisam ser cheios de uma imagem, e não é a sua pai e mãe, é a do Cristo. E aí nós vamos encher a terra. No original, a palavra encher significa consagrar, separar algo para Deus. Encher a terra de filhos. Entenda o desenho de Deus através das gerações. Frutificamos, multiplicamos e enchemos a terra desses filhos que, portando a imagem, que sendo a semelhança e a imagem de Deus, separam a terra para Deus. Separam não em guetos, em denominações, mas separam do pecado, da injustiça, da fome, da miséria.
Entende? Tiram desse sistema de governo das coisas, do governo de Satanás, e produzem a manifestação e o governo de Cristo sobre a terra, separando todas as áreas: política, educação, ciências, artes. Quando nós enchermos a terra e colocarmos as pessoas nesses montes, elas vão separar aquilo que já é nosso. Agora, como um filho pode refletir a imagem de Deus após a queda? Somente por meio de Cristo. Somente nascendo de novo. Nascer de novo é a única maneira de entrar nessa bênção genealógica do Senhor. Mas esse é o primeiro passo. E aí a conversa é conosco, pais. Os pais biológicos são os primeiros responsáveis em apresentar essa imagem aos nossos filhos. Por meio do quê? Da nossa pregação no púlpito? Por meio de sentar e falar: menino, senta aqui que eu vou ler a Bíblia para você hoje? Também. Mas é através das nossas vidas. Para vivermos a bênção geracionais, nós não teremos êxito se descuidarmos de nossas famílias biológicas. E é o que nós temos visto. E com muito temor e tremor, nós temos visto ocorrer dentro da igreja. Quantos ministros há aqui nessa manhã? Levante sua mão, por favor. Uma frase muito forte que eu li, mas dizia assim: o que agrada mais a Deus? Sacrificar os nossos filhos biológicos no altar para abençoarmos pessoas que nem conhecemos? Forte essa frase. Todos compreendemos o nosso chamado ministerial e é servir. E o ministro se conecta a esse chamado por um único propósito. Se não for, deve ser servir as vidas e amar as vidas. Mas essa frase saltou aos meus olhos. O que agrada mais a Deus? Sacrificar os nossos filhos biológicos no altar? Mas eu estou cuidando de vidas. E os filhos que Deus confiou a você, somente a você a cuidar? Ao invés de vermos nossos filhos biológicos como um obstáculo ao chamado de Deus para as nossas vidas, qual é o chamado de Deus para a sua vida? É ministerial? É trabalhar? É ser um empreendedor? Veja aí na sua realidade, você tem um chamado da parte de Deus. Seja ele em que área for. Não sou só eu que sou ministra que tenho um chamado da parte de Deus. Onde Deus te posiciona é onde você é chamado. E ao invés de olharmos os nossos filhos como aqueles que atrapalham, um obstáculo ao chamado de Deus para as nossas gerações ou realizações pessoais, precisamos vê-los como nossa principal contribuição ao propósito eterno de Deus. Deus não vai se espantar com o seu empreendimento, com os seus lucros, com os seus dividendos, com o seu cargo político, com a quantidade de pessoas que você ministrou. Tudo isso faz parte de um propósito. E será verdadeiro e será sucesso se estiver conectado ao propósito. Porque você pode ter uma igreja cheia de gente vazia. Você pode ter um cargo político separado de Deus. Você pode ter um empreendimento milionário sem a vida de Cristo. E nada disso você vai deixar. Esse não é o seu legado. Ou não é um legado com vida. Porque o legado com vida, a sua principal contribuição, pai e mãe. E eu falo a você como falo a mim. Nossa principal contribuição, a nossa principal oportunidade de contribuição ao propósito eterno de Deus foi nos dada em forma de filhos. E ao longo dessas ministrações aos domingos, o Senhor vai ministrar as nossas vidas como fazer, como impulsionar uma transformação atual e geracional por meio das famílias. Veja, nós já tivemos movimentos evangelísticos, mega igrejas, não é assim? Quantos estudam e acompanham a evolução da história? Mega evangelismos que converteram milhões, igrejas imensas, avivamentos, tudo isso é bom. Mas o que isso tem produzido nas gerações? Para perpetuar o governo, irmãos, da igreja, não cabe às denominações, mas às operações por meio das famílias. E aí, o Senhor fala algo a respeito do discipulado paterno. O evangelismo, a célula, e nós temos tudo isso nessa casa. Ontem tivemos o evangelismo na praça. Tremendo, e tem que ser. Mas se esse evangelismo não conectar as pessoas a uma casa paterna, onde a imagem do pai seja impressa no filho, nós estamos evangelizando e largando órfãos para o mundo. Porque sem o evangelismo paterno, não se produz o efeito desejado.
para edificar o caráter e para estabelecer uma fé firme e inquebrantável nos jovens. Isso só se faz através desse discipulado paterno. Assim foi na minha vida. E o que vai produzir esse discipulado paterno? São as horas que nós, pais, passamos com os nossos filhos. São as horas que você, pai, passa com os seus filhos. Instruindo-os como viver a vida centrada em Cristo. Nossos filhos precisam ver que a mensagem de esperança e confiança em Cristo, antes de ser real para eles, é real para nós. Sabe com quem que os nossos filhos vão aprender misericórdia, perdão, amor? Olhando você diariamente. E aqui nós temos uma ministração que daria por muito tempo. Porque muitos de nós não sabemos ser filhos. Portanto, não nos tornamos pais à imagem de Cristo. Temos derramado sobre a vida dos nossos filhos a nossa orfandade, a nossa religião, as nossas crenças e convicções. Quantas pessoas nós atendemos dia a dia? Quantos pais, não entendendo esse chamado geracional, têm derramado aos seus filhos aquilo que acredita ser puro aos seus olhos? E aí nós vemos toda uma disfunção nas famílias. Porque esse é o objetivo. Lembra da multiplicação que Satanás faz? Li outra frase que eu achei muito impactante, que diz assim, com relação aos Estados Unidos da América. E um ministro diz assim, que a maior revolução que uma mulher americana pode fazer é deixar tudo para cuidar dos seus filhos. Uau! Talvez eu precise de uma escolta quando sair daqui. Porque o feminismo não é essa revolução. Qual é o empoderamento feminino? E o Senhor tem dito nessa casa que Ele vai fazer uma revolução na condição da mulher. Mas uma mulher, como entende aquilo que foi ministrado às nossas vidas no retiro, que nós somos mães apostólicas, ela entende e discerne os tempos. Quando ela entende que a maior contribuição a esse propósito eterno são os seus filhos, ela é capaz sim de parar tudo para cuidar dos seus filhos. Nessa casa nós temos pessoas que caminharam assim. E é interessante, e eu sei que cada um de nós tem uma realidade. Eu sei que cada um de nós tem uma realidade e uma condição, nós sabemos disso. Por isso que a paternidade é individual, porque ela vai ministrando a cada um. Mas eu também sei que há sim um egoísmo até nesse ponto. Há 12 anos eu tomei essa decisão. Há 12 anos eu era concursada, 2 concursos públicos, professora. E no meu coração queimava, porque eu já fui mãe aos 30 anos. E no primeiro ano da minha filha eu saía para trabalhar às 6:30 da manhã e retornava às 10. E ela estava extremamente bem cuidada pelo meu pai e pela minha mãe. Melhor até do que por mim. Porque eu tenho que me esforçar muito para cuidar bem como a minha mãe cuidou de nós. Mas queimava no meu coração. Porque eu estava começando a entender isso. E eu queria cuidar das minhas filhas, eu queria olhar no olho. Eu queria sentar e conversar. Eu queria ouvir as minhas filhas falarem da experiência, daquilo que viveu. Eu queria saber o desenho que ela estava assistindo para eu poder intervir. E tomei a decisão de parar junto com meu esposo. Ele me ofereceu apoio. E aí começa um processo dentro da família, porque a primeira voz que grita é assim: eu depender de homem? Eu não dependo de ninguém. E será que esse é o desenho para a família? Essa frase que tantas mulheres dizem, ela nasceu na tua história ou no coração de Deus? Porque a família no coração de Deus, ela diz que o homem dá a vida pela esposa. Mas essa mulher que diz isso fatalmente é uma mulher que foi machucada e viu uma paternidade que abusou. Ou é casada com um homem que escolhe tudo a respeito dele e nada para a sua família. E ela sabe que se ela parar, ela vai ser oprimida. Consegue entender o cenário disfuncional? E em nome desse cenário disfuncional, desse homem que não entendeu e não tem Cristo como cabeça, que oprime a sua família, essa mulher precisa sair e alicerçada num fundamento da sua história: eu não dependo de ninguém. E a palavra de Deus diz que o homem dá a vida pela esposa, e a esse homem, essa esposa se submete. Uma família e uma sociedade totalmente ao contrário daquilo que Deus estabeleceu. Meu dinheiro, meu trabalho, minha cerveja, meu filme, meu futebol, minha bolsa, meu shopping. Considere o outro maior a si mesmo. E nossos filhos estão vendo isso. Mas nós vamos impartir uma imagem. E nós vamos impartir a imagem de Cristo.
E eu creio que começa uma revolução dentro das casas, dentro das famílias. Homem, pai, seu maior legado são os seus filhos. E talvez você não saiba ser pai, mas Deus te trouxe a uma casa que nos ensina. Seu maior legado não é o ministério, não é o que você faz. São seus filhos. Você pai de menina adolescente, como eu tenho uma adolescente dentro de casa. Pastor Juscelio disse isso. O adolescente vai querer se isolar, ele está na busca da identidade dele. Deixa ele no quarto, no celular, menino chato. Ei pai, homem, traz ela para escutar o teu coração, porque você está refletindo a imagem do pai. Lança fora a religião, a hipocrisia. Lança fora a tua história. Tua história começa na cruz e o DNA de Cristo é impresso em você. E talvez você não saiba nada como eu sabia, mas você tem pai para lhe ensinar. E quando eu parei e decidi tomar essa decisão, eu escutei de uma pessoa assim: nossa, Eliana, você é muito corajosa. Como eu queria poder fazer isso que você faz. E eu tinha uma liberdade com essa pessoa, trabalhava comigo, e eu disse assim: fulana, você tem mais condição que eu. Eu não estou abrindo mão. O meu salário naquele momento e naquele tempo, Deus sabe que eu estou falando isso. O meu salário naquele momento e naquele tempo era algo que pesava, que contribuía no orçamento. Que tinha peso para sustentar a casa junto com o meu esposo. E no momento que eu tomo aquela decisão, esse salário sai. E a pessoa que me falava isso, o marido era um empreendedor, tinha um empreendimento próprio e com um rendimento muito bom, uma qualidade de vida muito boa. E eu me recordo das palavras dela, que ela tinha um filho de 6 meses, 1 aninho, 2, que entrava na creche de manhã e saía ao final do dia. E aí quando eu disse: mas você tem condições, olha o seu marido, né? Pode. Ah, mas eu não consigo ficar sem o meu dinheiro. Irmãos, treinar uma geração, preparar uma geração de filhos requer entrega e requer renúncia. Ter filhos requer renúncia, requer entrega. O modelo foi estabelecido ali na cruz. Renúncia da sua vida, do seu eu, para estabelecer algo maior. E sabe mais, isso não depende de quanto você ganha e do dinheiro que você tem. Quantos pais estão perdidos nesse tempo de crise, porque não tem financeiramente aquilo que deseja ou precisa para se sentir empoderado, ou com seu ego para cima, ou com autoestima elevada? Volte para trás, você, lá para a sua infância. Irmãos, eu só descobri que eu era pobre quando eu cresci. Porque para mim a comida que minha mãe fazia era melhor. Eu me lembro da minha mãe fritando casca de batata frita. Casca de batata. Que delícia! Que delícia que era aquilo! Do que você se lembra? Sabe quando as nossas mazelas financeiras ou aquilo que nós não podemos ter, tem uma medida na sua vida? Quando a casa está disfuncional e não foi estabelecido paternidade. Aí aquilo que você passou de necessidade amplia isso. Mas, meu irmão, quando você tem uma família estruturada, quando você tem um pai relacionando com você e uma mãe, você passa todo de mazela depois que você descobre que você não era assim, não é assim? Porque é isso que é essencial, isso não depende do dinheiro. Isso depende da vida que você está impartindo. Isso depende do quanto você senta e mostra para o seu filho através da sua vida. E isso é dia a dia. Meu irmão, os filhos não vai fazer o que você diz, ele vai fazer o que você faz. Filhos e gerações estão gritando pelos seus pais. Filhos de ministros e de uma igreja órfã. Um dia eu escutei uma frase muito forte do apóstolo L. Nós ministros muitas vezes temos misericórdia de quem está lá fora, que chegou, que nem conhece, e a pessoa cai, e a gente vai atrás, e a pessoa dá trabalho e fica, e a gente ama, e carrega no colo, é ou não é? Mas não temos misericórdia para entender o que o nosso filho está passando, para acessar o coração dele, para ministrar a vida dele. E dentro desse cenário, eu e meu esposo abrimos mão, há 12 anos. E quando eu fiz a minha entrada para o MBA, precisava escrever uma carta. Olha como Deus constrói as coisas. Nossa, pastora, que fácil, né? Porque algumas pessoas podem dizer: não, mas para o fulano é fácil, ela é casada com ciclano. Eu estou contando a minha história. E que não foi nada fácil. Nem carro nós tínhamos, com o bebezinho. A chance de comprar um carro eu aniquilei, porque aí eu parei de trabalhar. Em questão de 1 ano,
de forma surpreendente, o Senhor pegou aquilo que eu ganhava e estabeleceu de aumento sobre a vida do meu marido. Mas foi 1 ano resistindo. E foram 12 sendo forjada no meu caráter, de dependência, de acessar, do meu marido me entender o que é ser tudo. Deus não quer só que você fique dentro de casa, Deus quer restaurar a família. E não estou dizendo aqui que todos devemos fazer isso. Eu estou dizendo que por uma geração há que ter renúncia. E talvez a maior renúncia são as suas convicções. É a sua história, é o que você tem como certo. É o que você está fazendo e o que está acontecendo diante dos seus olhos com os seus filhos e você não vê. Porque Deus me mostrou coisas que estavam acontecendo sutis, pequenas, mas que eu não via. E tenho filhas abençoadas demais. E aí ontem, quando eu tomava o banho, fui passar um creme aqui na perna, e peguei a perna, pus assim na cama, né? Uma certa idade, a gente tem uma movimentação meio limitada, e a Helena de 1 ano e 11 aqui do meu lado, e ali imediatamente para a perninha dela. Imediatamente. E o Senhor me falava, essa é a imagem e semelhança. Seu filho vai aprender misericórdia quando você tiver misericórdia dele. Seu filho vai aprender que você não ama pelo acerto, pelo erro, quando ele errar e você continuar amando. Quando você não disser a ele, eu estou triste com você, eu me decepcionei com você, porque ele falhou. Porque você está ensinando para ele que o amor de Deus é frágil, porque o seu é frágil. Se ele errar, está falho, está deixado de lado, está descartado, está rejeitado. Talvez você tenha crescido ouvindo isso está impresso na sua mente, você está reproduzindo. Mas hoje o Senhor está nos dizendo, é a imagem do Cristo que você carrega. Nele é possível se tornar esse pai. Eu perguntava no Efatá se os nossos erros afastem o nosso pecado, o amor de Deus. E criou uma polêmica muito legal. Quantos estão no Efatá aqui? A Vanessa está no Efatá, né? Porque o nosso amor é tão frágil. A impressão do amor feita nas nossas vidas que nós dizemos, não, pastora, se eu erro, Deus vai se decepcionar comigo, né? Alguns até achavam que Deus vai e volta. Meu irmão, Deus já conhece os erros que você nem cometeu ainda. E deixa eu dizer uma coisa, Ele pagou por eles. E te deu a chance de arrepender-se. O amor dele não muda, nem altura, nem largura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas a nossa nota afasta o nosso filho do nosso amor. O rendimento escolar afasta ele do nosso amor. Os erros dele, a escolha dele nos afasta. É a imagem desse amor que precisa ser construída. Oh Senhor, o tempo. O veículo que Deus usa para levar-nos ao destino é a linhagem. Não são as denominações, é a linhagem. Quer uma prova disso? Abraão, Isaque e Jacó, 3 linhagens, um propósito. Davi e sua linhagem. Davi, aquele que adulterou a linhagem de Jesus. Agora a minha preferida, Raabe. A prostituta que entra na genealogia por uma escolha, por uma mudança. Ela entra nessa bênção geracional. Gera Boaz. Talvez a tua linhagem até aqui, irmão. Se for fazer árvore genealógica, misericórdia, que nem a minha. Ascendência. Só Deus na causa, como dizem os religiosos. Mas tem um ponto na minha história que está assim, ó, nascida em Cristo, DNA eterno, e ali muda tudo. Ali muda quem eu sou, ali muda a mãe, ali muda a filha, ali muda tudo. E você que vem aqui a primeira vez, e você que já está aqui, cabeção, e não entendeu, e fica aí postando, e fica falando da orfandade, você está numa casa paterna, porque assim escolheu Deus. Deus fala com você sim, o Espírito habita em nós sim, mas pai é olho no olho. E se você como eu não teve pai, aqui você tem. Paternidade humana que te lança, que te confronta. Porque se você não se sujeita a ela, vai se sujeitar a quem? Essa linhagem que faz uma transmissão genealógica de biologia e de espírito. É essa linhagem que enche a terra e transforma tudo. E aí nós vamos para o último ponto, sujeitar e governar. Para que nós vamos encher a terra? Para que nós vamos imprimir? Para sujeitar e governar. Administrar o planeta, a terra é nossa. Quantos viram o Nobel de Física nessa semana? Eu acho que é um suíço, é um suíço, mas eu acho que é Michael Mayor. Em 1995, esse homem descobriu o primeiro planeta em outro sistema solar. E sabe o que ele diz? Humanos jamais vão migrar para outros planetas. Ei, a terra é nossa por herança. E Deus escolheu encher essa terra através das gerações. Essa é a nossa casa, essa é a nossa terra. E nosso chamado é impartir a imagem do Pai sobre ela.
Não é uma igreja que foge das regiões e dos montes, mas é uma que enche. É uma igreja que coloca sementes. Sementes de filhos que reproduzem a imagem dos pais, do pai na política, na educação, nas famílias, nos esportes, na comunicação. Coloque-se de pé, por favor. Eu creio que o Senhor vai nos ajudar a levantar sementes geracionais que portem a vida de Cristo em cada área da sociedade. Mas a primeira reforma é dentro da sua casa. É com a sua família e os seus filhos. Diga assim comigo: isso é comigo. Isso é sobre a minha casa. Isso é sobre a minha família. E esse é o meu legado. Que privilégio vocês, casais, que não têm filhos ainda, ouvirem isso, né? Que privilégio, solteiros, vocês que nem acharam seus esposos acharem sobre isso. Porque você vai entender que você não vai procurar um esposo movido pela genitália, mas por um propósito. Porque vai deixar um legado. Um legado. A redenção por meio de Cristo e o governo à imagem dele sobre a terra se dá através das famílias, de geração em geração. Eu não sei você, mas no meu coração queima um chamado por gerações. E há um concerto que começa dentro da minha casa e da minha família. E que nessa manhã eu quero convidar a todos aqui a começarem isso nas suas casas. Talvez esse seja um tempo de concerto. Talvez esse seja um tempo de sentar diante dos seus filhos, pai, olhar nos olhos e pedir perdão. Esposo e esposa. O arrependimento é o princípio de todas as coisas. O arrependimento nos quebra, porque nos dá a tristeza segundo Deus. Não aquela que traz pesar, mas aquela que salva. Talvez tudo que o seu filho precisa é olhar, que você olhe para ele e peça perdão. Comece algo novo e abra mão, porque esse é o seu legado. Traga a ceia, por favor. E nós terminamos. Eu quero terminar com aquilo que Malaquias disse. E que eu espero em nome de Cristo que tenha ganhado um sentido maior para você. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É um tempo de conversão de uma geração a outra, de pais a filhos e de filhos a pais. Amém?